Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Revcast. Aqui no nosso Revcast a gente escala um elenco dos sonhos para que você possa ter muita troca em relação a assuntos ligados a empreendedorismo, carreira, a gente olhar os mercados profissionais de uma forma diferente, falar sobre gestão, sobre estratégia. E hoje a gente tem um convidado especialíssimo, muito querido. Gente, só para ter uma ideia, assim, trazer o currículo dele aqui não é brincadeira, não é fácil. O resumo demorou porque é muita coisa para falar. A gente hoje vai conversar com Diego Amorim, jornalista, diretor executivo Brasília, diretor nacional de jornalismo e âncora da Nova Brasil. É comentarista do grupo Tati de Comunicação, piauiense radicado em Brasília, um dos jornalistas mais premiados aqui da nossa capital federal. Ele tem 2 ESSO, um Embratel, um Líbero Badaró, pela cobertura internacional do Conclave de 2013. E ele foi agora também, gente, nesse último conclave em 2025. Vai contar aqui pra gente. Tem especialização em economia e jornalismo multimídia, autor do livro Filho de Pandemia. Gente, o currículo é enorme, não dá para contar tudo para vocês. Mas, enfim, aquela frase que nos deixa aqui sempre muito inspirados toda manhã aqui em Brasília. Coragem, nós hoje falaremos muito sobre isso e quero te dar as boas-vindas, Diego Amorim. Um prazer, uma honra receber você aqui. Ficamos muito felizes com o seu sim para bater esse papo com a gente hoje. Puxa, eu que tô, não sei nem como dizer se eu tô nervoso, se eu tô ansioso, mas é uma alegria estar com você, Carol, com a Mauri Kelly, com vocês da Rev, parceiras, amigas, e tô à disposição. Vamos ver como é que eu vou me sair do lado de cá, né? Você disse que estava achando estranho estar desse lado aí do balcão aqui. Gente, Eu super estranho. entrevistar é fácil, ser entrevistado eu também não sei se é Mas fácil não, viu? é, gente, ele vai levar, né, ele vai ser, assim, vai levar com certeza aqui com o pé nas costas, porque, enfim, ele faz isso desde sempre, entrevista muita gente, mas já foi entrevistado também muitas vezes, e ele transita aí, né, entre o jornalismo político, a gestão executiva hoje aqui na rádio, e comunicação em massa também é um tema aí que está muito presente na carreira dele. Eu quero saber como é que você se apresentaria, eu trouxe aqui seu currículo, mas como você se apresentaria para alguém que não te conhece, Diego Amorim? Caramba, Carol, olha, eu sou um piauiense que cheguei em Brasília com 9 anos de idade com a minha família. Meu pai era funcionário do Banco do Brasil, veio transferido. Minha geração tem muita gente, né, nessa mesma situação que eu, com pais que vieram transferidos. Eu sempre quis fazer jornalismo, era uma coisa que eu ouvia a palavra jornalismo. Eu me lembro quando comecei na faculdade, esse nome já mexia comigo, assim, provocava sensações. Mas eu tive 2 sonhos antes de ser jornalista, de querer ser jornalista. Eu queria ser percussionista de banda de axé. É, meu pai é baiano, soteropolitano, então eu tenho o carnaval na veia, e eu achava o máximo ali o Olodum, aquelas percussões, os caras levantando os tambores, eu achava aquilo o máximo. Eu falei: "Um dia eu quero ser isso". E E aprendeu a tocar? eu não sei, faço mais barulho do que técnica, viu, Kelly. E eu queria muito ser jogador de vôlei de praia também. Eu achava demais você trabalhar quase que de sunga, de óculos escuro, com o pé na areia, só 2 pessoas ali e tal. Eu achava o máximo, não era qualquer vôlei, era o vôlei de praia que eu queria. Mas nenhum desses 2 sonhos se realizou e eu acabei virando jornalista, né. Então fiz uma carreira que começou cedo, porque eu passei na UNB aqui em Brasília, na Universidade de Brasília, de 17 para 18 anos, e já comecei a trabalhar. Não foi nem por uma vontade minha, foi por uma imposição familiar. Eu precisava fazer o meu dinheiro, então eu comecei a estagiar já no finalzinho do primeiro semestre, já como repórter. Então a minha carreira começou no primeiro semestre da universidade, ali no segundo semestre de 2003, início de 2004. Então eu conto a minha carreira jornalística desde esse primeiro dia do estágio, que já era um estágio de reportagem. E aí, a partir dali, eu construí um caminho dentro do jornalismo e me apresentaria como alguém que gosta de gente, que gosta de comunicação, que gosta de ponderação, de equilíbrio, de sobriedade, de moderação. Eu sou da época em que isso eram virtudes. É porque hoje em dia, nesse mundo polarizado, toxicamente, porque a vida é polarizada, eu não gosto só de falar da polarização como algo ruim, mas essa polarização tóxica, ser moderado virou uma coisa quase que pejorativa, né? Você é taxado de isentão, você é taxado de alguém em cima do muro. Mas quando eu decidi ser moderado, quer dizer, não sei se foi uma decisão, mas quando eu me percebi alguém moderado, isso era uma virtude. Alguém tranquilo, alguém que conversa com todos os lados, alguém que conversa com todo mundo, né? Então eu sou um comunicador que gosta de gente, que gosta da comunicação e que gosta do equilíbrio. Maravilha. E recentemente você recebeu o título de cidadão honorário de Brasília. Pois é,
Foi uma grande emoção, Kelly, assim, não foi nenhuma coisa que eu procurei, foi uma oportunidade, um deputado distrital, veio aqui à rádio para uma reunião, e comentei com ele que eu era do Piauí, ele também tinha familiares de fora, ele falou: "Olha, você merece o título de cidadão honorário de Brasília, você quer?" Falei: "Quero, claro que eu quero, como é que eu vou negar?" E foi uma grande experiência, porque eu sempre digo que eu sou piauiense, que eu sou nordestino, acho que o sangue nordestino ele é muito forte, né? Mas cheguei aqui muito novo, de 8 para 9 anos, e minha história foi construída aqui em Brasília. Eu aprendi a amar essa cidade, aprendi a entender essa cidade antes de aprender a amá-la. Então é muito legal também agora eu ter esse título, porque eu posso dizer que eu sou um brasiliense agora de verdade, né? Piauiense e brasiliense. Maravilha. Diego, você falou um pouquinho do seu começo aí, né, de que o jornalismo sempre pulsava aí nas suas veias, era algo que você já imaginava. Você passou por muitas coisas no jornalismo, você passou por muitas visões muito diferentes, né, atuações muito diferentes. Conta um pouquinho, assim, dessa sua trajetória no jornalismo. Você tem razão, Carol. Assim, olhando para trás, é porque hoje o mundo está tão acelerado, né? Mas e até essa oportunidade de ter essa conversa com vocês, que a gente para um pouquinho e olha para trás, né? Quando eu comecei no jornalismo, não existia o jornalismo digital como a gente conhece hoje, né? Não é que a gente está velho, é porque foi tudo muito rápido, ou é porque a gente está velho também, né? Mas foi tudo muito rápido. Então, assim, a minha referência de jornalismo, quando eu estava na faculdade, por exemplo, e escolhi essa profissão, era o jornal impresso, eram as grandes reportagens no papel, era aquilo que eu queria fazer. E eu fiz por 8 anos, né? Fiquei no Correio Brasiliense por 8 anos, fiz carreira, comecei como estagiário, virei repórter de cidades, que a gente chama, que são os assuntos da cidade. Depois fui cobrir o conclave do Papa Francisco em 2013, voltei, fui para a editoria de economia nacional, depois fui para uma editoria de economia local, mas ao mesmo tempo eu fazia política, fazia cultura. Então, todas as áreas, assim, editorias que a gente chama no jornalismo, todos os temas eu realmente cobri. Se você olhar para plataformas também, eu fiz programa de YouTube quando eu estava no Antagonista. Aqui hoje eu estou há 3 anos numa rádio, fiz freelas para revistas, passei pelo jornal impresso, por site. Só a televisão raiz mesmo que eu não passei porque eu não quis. Eu cheguei a rejeitar alguns convites de televisão, mas hoje em dia tudo é televisão. Isso que a gente está fazendo aqui também é televisão. O jornal que eu apresento diariamente na Nova Brasil também é televisão, porque é exibido também ao vivo pelo YouTube. Então, passei por assessorias de imprensa, algumas assessorias mais com cara de redação de jornal, assessoria de comunicação da UNB é um exemplo disso, mas também com assessorias mais institucionais, como da Procuradoria-Geral da República, a PGR, onde eu também trabalhei. Também no meio tempo aí da carreira, entre um jornal e outro, eu acabei fazendo consultorias e fui gostando dessa história também. Fiz a minha própria assessoria de imprensa, lançando livros de colegas. Começou como uma brincadeira, depois eu vi que ali tinha também uma possibilidade profissional. Então, realmente, eu tenho uma visão, diria hoje, bem global da comunicação. Mas isso não é tanto mérito assim, porque está tudo mudando tão rápido que o que a gente está vivendo hoje já é algo muito novo. Não dá para ficar olhando para trás sempre, né? Acho que toda a profissão hoje, toda a área está passando por isso, mas a comunicação, eu diria, é um pouquinho mais acelerada. Se você não olhar para o atual, e mais do que isso, se você não olhar para frente, você paralisa. Se ficar olhando para o que já aconteceu já foi. Morreu, é É outra verdade. coisa. E você hoje, né, há 3 anos já está numa cadeira de liderança aqui no Grupo Tati. E queria entender, assim, o que te ensinou mais ao longo da sua carreira, quando a gente fala desse tema de liderança? O jornalismo, que é muito dinâmico, como você colocou, ou a gestão executiva? Isso é um drama que eu tô vivendo, assim, drama num bom sentido, nesses 3 anos que eu tô aqui, Carol, Kelly, você que nos acompanha. Porque, eu não sabia que eu um dia, enfim, não imaginava que um dia eu seria chefe, líder, executivo, alguma coisa assim. Eu me preparei para ser repórter, para ser jornalista, né. E aí 3 anos atrás surgiu a possibilidade de assumir a liderança aqui. A experiência que eu tinha como líder era de liderar repórteres, como chefe de redação, de reportagem, que é diferente de ser um diretor executivo, né, para quem nos acompanha. O chefe de reportagem cuida só da pauta jornalística, do que os repórteres estão fazendo, é uma liderança, claro, mas a direção executiva me faz olhar aqui na rádio para todas as áreas, envolvendo
O banheiro, a técnica, o administrativo, os cabos, o comercial, o marketing, o financeiro, o recursos humanos, tudo isso está dentro desse guarda-chuva da direção executiva. E eu brinco que o meu sangue é jornalista, né? Eu estou nessa transição, estou há 3 anos nessa função híbrida de ser jornalista e executivo. Então, tem um lado muito bom, Carol e Kelly, que é o seguinte: quando eu canso do jornalismo, quando as notícias estão muito estafantes, uma semana muito pesada, aí eu mergulho um pouquinho mais na gestão para fugir do jornalismo. E quando a gestão me pesa, eu falo: ah, quer saber? Deixa eu cuidar um pouquinho do jornalismo aqui. Então, de uma maneira, brincadeiras à parte, eu vou equilibrando aqui o jornalismo com o executivo. E aí, pensando um pouquinho sobre o jornalismo e liderança para conversar com vocês hoje, eu fui me dando conta de que realmente o jornalismo me ensinou muito sobre liderança, mesmo que eu não percebesse ou não enxergasse isso, né? E a gente aprende com aquilo que a gente quer e a gente aprende com aquilo que a gente não quer, né? Então, eu passei por vários líderes na minha carreira jornalística raiz e muitos me ensinaram muitas coisas que eu gostaria de copiar, digamos assim, de ser, e muitos assim, isso eu não quero ser, isso eu não quero fazer, isso eu não quero copiar no dia que eu assumi um cargo de liderança. E eu tô há 3 anos aqui e isso me rege muito, assim, sabe? De olhar para minha carreira, de ver os líderes que eu tive e a partir deles eu vou moldando a minha própria liderança. Legal. Eu queria que você trouxesse exemplos do que você valoriza mesmo enquanto líder. Que líder é esse que você quer ser e que você tem se preparado para ser? Kelly, você sabe que no jornalismo a gente tem uma vida de muita pressão. Eu acho que, enfim, aí a pessoa que está nos acompanhando Na vai dizer a vida, vida né? é assim. É. Mas o jornalismo ele tem o tal do deadline, né? Que é o prazo muito curto, são muitos interesses envolvidos e tem no caso do jornalismo, se você olhar de cima, tem o anunciante, tem a audiência, tem o público interno, tem as fontes jornalísticas. Então, é um ambiente muito tenso e muito estressante. Eu fui forjado em ambientes de redação de jornal, que são lugares muito fervilhantes. E durante muitos anos, eu diria até décadas, o jornalismo se acostumou com situações que hoje a gente olha e a gente considera inadmissíveis dentro de uma empresa. Mas a gente tem relatos, e eu vivi isso, de muita gritaria, de muito autoritarismo e não de autoridade dentro de redações de jornal, de faltas de respeito mesmo, assim, muitas, Uhum. muitas, muitas, muitas. Então eu acho que isso é o primeiro ponto, assim, eu responderia de pronto isso. Eu não quero ser um líder agressivo, e eu tive vários líderes agressivos. E aí por vários motivos, pela pressão do trabalho, pelo prazo, mas eu não quero ser um líder agressivo, eu quero ser um líder que busque a mansidão. Por outro lado, se eu for muito por esse caminho, eu fico manso demais, Kelly, e aí eu perco a autoridade que é importante para um líder, Aham. né? Então, eu tenho tentado nesses 3 anos encontrar esse caminho, né? De ser um líder que conduz o time com firmeza, com propósitos bem estabelecidos, mas nunca, nunca, nunca com aquele estilo que eu vi e que eu fui, do qual eu fui vítima é muito forte, mas do qual eu fiz parte desse sistema tão agressivo que é o sistema de liderança jornalística mesmo. E que ainda existe, Diego, em muitos segmentos, inclusive, né? Eu É. acho que é muito, muito fácil, talvez, a gente pensar como deve ser realmente um ambiente. Deve ser realmente muito corrido, muito prazo, como você falou. A notícia não espera, né? A gente fala Sim, muito sobre isso. sim. A gente não consegue parar a notícia, ela chegou, como é que você vai fazer com isso, né? Mas é uma realidade de muitos ambientes. Mas já que a gente está falando de carreira, a gente falando de o que que inspira, em que eu me inspiro, como eu me projeto como líder, quando a gente olha para trás, a gente também toma muitas decisões, né, na carreira. E as pessoas olham para você, né, e um profissional, uma pessoa que inspira, né, que inspira muitas pessoas. Bem, como você chegou até aqui, a gente toma muitas decisões durante esse percurso. E eu queria saber quais foram as decisões mais difíceis que você já teve que tomar na sua É. carreira. Muitas, hein? Mas tem uma aqui que eu acho que faz muito interessante, eu faço questão de dizer, porque para quem está nos acompanhando pode dar um tilt na cabeça. Ao longo da minha carreira, em 2 momentos, talvez em 3, eu optei por ir para um lugar para ganhar menos.
Isso é interessante porque eu cresci ouvindo: "Meu filho, o seu salário", até em casa, hein, tô expondo meus pais aqui, "vai sair de um lugar, vai ter que ir para outro para ganhar mais, tem que ser sempre melhor, sempre melhor". Mas na lógica da minha carreira, eu não sei se foi só a minha, mas talvez pode acontecer na carreira de muita gente, nem sempre é o ganhar mais, é o salário que vai fazer você avançar. Uma coisa é você avançar e sempre andar para frente, beleza, e sempre procurar o melhor. Mas esse melhor nem sempre quer dizer ganhar mais. Eu, assim que eu me formei, eu estava como editor na assessoria de comunicação da Universidade de Brasília e recebi o convite para trabalhar com o Ricardo Noblar, um grande jornalista brasileiro que naquela época tinha o primeiro e único blog de política do Brasil. E o salário era metade. Para quem estava começando a vida, para quem estava recém-formado, eu tive que convencer. Eu lembro que eu levei um amigo jornalista mais velho, que eu tinha como um guru naquele momento, para conversar com os meus pais. Eu tinha 21 anos, e ele tinha 31, para dizer para os meus pais que aquela decisão que eu estava tomando poderia ser uma decisão acertada. E de fato foi. Trabalhar com o Ricardo Noblar naquele momento da minha carreira foi tudo diferente. A partir dali eu nunca fiz um processo seletivo. E eu estou diante de duas Uhum. mulheres que são craques em processo seletivo. Eu nunca mais fiz, porque bastava eu dizer que eu tinha trabalhado com o Noblar. É incrível, né, isso, É, Diego. Assim, tem uma época na nossa carreira que a gente precisa investir. A gente precisa investir tempo e a gente investe recurso financeiro também, né. Eu acho que você está dando um sim, exemplo sim, muito sim. claro. Ah, e bom você falar disso, porque o Noblar, eu não sei nem se ele vai se recordar disso, mas o Noblar, quando me contratou, disse: você vai precisar de terno, você vai precisar de um computador e você vai precisar de um carro. Eu não tinha nenhum dos três. O terno, eu me lembro que uma tia minha me ajudou a comprar. O computador, meu irmão parcelou para mim no cartão dele, que eu era um menino recém-formado. E o carro eu comprei em 72 vezes, numa época em que se podia comprar carro em 72 vezes sem entrada. Sem entrada, um Fiat Uno prata. Então, assim, meu salário já tinha caído para metade. E a metade que eu tinha, eu tive que comprar terno, computador e a parcela do carro. Então, ficou no 0 a 0 ali. E eu trabalhava muito, trabalhava muito. Mas foi uma decisão acertada. E isso aconteceu em outros dois momentos, de ter que dar um recuo, de ter que dar um passo atrás. E, enfim, clichês à parte, é exatamente isso. Às vezes na vida você dá um passo atrás e daqui a pouquinho, quando você pisca, você já deu mais 3 à frente e você está à frente de onde você estava antes. Mas talvez se você não tivesse dado o passo atrás, você não teria avançado um pouco mais. Muito bom. Excelente. E pensando em toda essa trajetória, nesses pontos que aconteceram com você, teve algum conselho que você ouviu e que te marcou e que você gostaria de compartilhar? Ai, 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 ai. Dentro do jornalismo, do meu primeiro chefe, eu ouvi duas coisas que me marcaram muito, porque no jornalismo isso é muito verdade. Eh, eu me lembro que eu saí mais tarde um dia do trabalho, coisa de 7 minutos, assim, eu tinha que sair 6 horas e eu saí 6h07, eu era estagiário. E aí eu falei para o meu chefe, eu falei: "Olha, eu tô saindo 6h07, então amanhã eu vou chegar 7 minutos mais tarde, para igualar e zerar a carga horária". Ele me olhou assim, eu era um menino, né, aí ele: "Olha, não existe isso, não tem horário", né. Essa frase hoje acabou se expandindo para a vida da gente por conta desse celular e rompeu as barreiras do jornalismo. No jornalismo nunca se teve horário, né. Esses prêmios que você comentou, Carol, muitos vieram de trabalhos durante a madrugada. Muitos furos políticos que eu dei nos auges ali de Lava Jato, eu dei com ligações que eu recebi às 2, às 3 da manhã. E que eu ousei atender, e tive que convencer a minha esposa, que não é jornalista, eu preciso atender essa ligação. E dali vinha um furo jornalístico que mudava os rumos, do país naquele momento. Então o jornalismo não tem tempo. Então, você estar disponível, você ser um profissional que, claro, e eu cuido muito, do burnout, do workaholic, dessa coisa toda, eu cuido muito e acho que hoje cuido muito mais do que antes. Acho que eu já cheguei perto de tudo isso aí, de trabalhar demais, porque realmente eu gosto muito do que eu faço. Mas essa coisa de estar sempre disponível é uma coisa que eu aprendi. E a outra é que eu chamava meu primeiro chefe de chefe, e ele não gostava de ser chamado de chefe. Ele falava: "Me chame pelo nome. Meu nome é fulano".
quem tem chefe. Aí ele falava uma palavra que é até preconceituosa hoje em dia, eu não vou nem repetir, que hoje o mundo mudou, essa história do politicamente correto não vem ao caso. Mas ele dizia que seres humanos não têm chefe, chefe é outra coisa. Uhum. E isso, eu sempre aprendi a respeitar a hierarquia, mas isso me ajudou muito, muito mesmo, a não ter medo dos meus líderes. Então, eu era o repórter que ia na sala do editor-chefe, que entrava com respeito, pedindo licença, batendo na porta, mas eu entrava numa sala de um editor-chefe. Muitos amigos meus, colegas e colegas, não tinham essa coragem, digamos assim, não sei, mas eu nunca vi meu líder como alguém muito inatingível e muito inalcançável. Acho que por conta dessa frase que eu ouvi lá quando eu era estagiário que estava começando, né? E hoje eu uso isso mesmo também sendo chefe, né? Sendo líder. Porque é isso, vocês sabem, quem está nos acompanhando sabe, hoje a gente é chefe e lidera, como eu lidero aqui, 16 pessoas em Brasília, mais umas 30 nacionalmente, dá 30 mais 16, 46 pessoas. Não sei se daqui a 2, 5, 10 anos alguma dessas pessoas que eu lidero vão estar me liderando, né? Tudo muda muito. Então, se você se coloca demais nessa postura de chefe, ou se você encara demais o outro como esse chefe que isso é tudo um aprendizado, claro, respeitando a hierarquia, respeitando os processos, mas é uma segunda coisa que eu diria que eu aprendi no início da carreira e que eu levo até hoje. Muito bom, Diego, muito bom. E você já está trazendo ganchos aqui bem alinhados a outras coisas que a gente quer saber, porque agora a gente entra aqui num bloco bem ligado, gente, ao que o Diego domina, né? Mas, assim, entender um pouco a perspectiva dele sobre esse ambiente que a gente está inserido, gostando ou não, quando a gente fala de política, é algo que as pessoas muitas vezes fogem. A gente está aqui em Brasília, é algo que nos acompanha o tempo inteiro. Quando a gente sai daqui, as pessoas nos perguntam, né? Ah, você é de Exato. Brasília? Você é filho de algum político? Uhum. Enfim, esse é um universo que a gente transita muito aqui, gostando ou não, mais uma vez, mas você acompanha esses bastidores há muitos anos. O que que mudou na política brasileira de 10 anos para cá? Carol, antes de te responder, eu vou te dizer o seguinte: você sabia que eu nunca imaginei, e mais do que isso, eu não queria fazer política quando eu comecei jornalismo. Eu não queria. Eu achava chato, eu achava desgastante, eu achava arrogante. Eu não queria fazer política. Eu queria contar histórias e histórias de gente. Eu queria viajar ao Brasil, eu até criei um projeto que nunca saiu, acho que agora já era, ou não, vai que a vida me surpreende. Chama Brasileiros na Estrada. Eu queria viajar ao Brasil e contar histórias das Donas Marias e dos seus Josés no interior, dentro de um furgão. Era isso que eu queria quando eu sonhava lá nos meus idealismos juvenis jornalísticos. Só que um dia Noblar, que eu entrevistei o Ricardo Noblar para o meu projeto final de curso, ele gostou do projeto final, me chamou para trabalhar com ele. Depois eu fui para o Correio Brasiliense e fiz outra coisa que eu disse que eu jamais faria, que foi economia. Tudo que eu disse que eu jamais faria, a vida me presenteou para eu fazer. E aí depois veio a oportunidade do Antagonista no auge da Lava Jato, que também eu abracei a oportunidade, e ali também fiz uma carreira, fiquei 6 anos, entrei como repórter, saí como chefe de redação aqui em Brasília. Mas eu nunca fui aquele repórter de ficar 24 horas pensando em política e querendo derrubar ministro, porque tem repórter que vai fazer política para ser autor de reportagens que vão criar um grande escândalo nacional. Nunca foi esse meu propósito. E acho que talvez por isso eu fui conquistando fontes, como a gente chama no jornalismo, né, em todos os espectros políticos e ideológicos. Deputados e senadores de hoje, que a gente chama direita, esquerda, centro, centrão. Eu digo hoje porque 20 anos atrás ninguém falava em direita e esquerda, não, minha gente. Isso é Sim. muito recente. Isso é muito novo. Ninguém ficava, você é de direita, você é de esquerda. Não, ninguém pensava nisso, né? Era uma coisa muito distante, enfim, muito teórica. É, mas a política mudou, Carol, porque a gente deixou que essa polarização, que, como eu disse no início dessa nossa conversa, é algo natural. Eu sou neto de político, meu avô falecido já foi político no interior do Piauí e eu me lembro, tenho muitas lembranças de eu criança na casa dele em épocas de campanha com meus pais, meus primos, meus irmãos e as crianças tinham que entrar na casa do meu avô e fechar a porta porque ia passar a carreata do adversário, né? E aí essa carreata tinha fogos, tinha xingamento, tinha briga, alguns tacavam pedra, aquela coisa toda. Então, a polarização, ela faz parte da vida política, é um contra o outro, é isso mesmo.
Eu fico um pouco agoniado quando eu escuto análises hoje contra a polarização. Não, não existe política sem polarização. Existem polos políticos que disputam uma vaga. O que aconteceu foi essa polarização, que aí sim você pode chamar de várias coisas, eu gosto de chamar de tóxica, que é a gente passou a ver o outro como um inimigo, o outro mais do que como um adversário, um inimigo a ser aniquilado, e se misturou a política com eh, questões ideológicas que envolvem o bem e o mal. Então, as pessoas passaram a se definir de um lado, sendo que esse lado é o bem, o lado que a pessoa está, ela sempre vai acreditar que é o lado do bem, e o outro lado é o lado do mal. Então, se o outro lado é o mal, eu tenho que eliminar, eu tenho que exterminar esse outro lado. Para mim, essa foi a raiz. Aí, de onde vem essa raiz? Aí eu não sou capaz de alcançar, Carol. Se foram as redes sociais, se foi a mudança geopolítica do mundo, se foi as formas humanas de trabalho, se as pessoas ficaram mais ansiosas, não sei. Mas eu acho que a raiz está daí, está dessa compreensão. Porque se você olhar para trás, sempre tivemos bons embates na política. Sempre existiram grupos políticos, sempre, sempre. Desde a Arena, o DN, sempre foi um contra o outro, até mesmo mais recente na história política do Brasil, PT e PSDB, os petistas e os tucanos, que na época eram os de direita, hoje os tucanos são chamados de comunistas, né? Então, assim, eh, a disputa sempre existiu, mas eu acho que a chave é essa questão do bem e do mal. E aí, se você está do lado do bem, você perde o olhar crítico do seu grupo político, porque você está do lado do bem. Então, todo o mal que esse lado político fizer é para um bem maior. Então você. Aí vem essas expressões que a gente aprendeu de passar pano, de idolatria, de que o outro não presta, é só eu presto. E aí, a partir daí, a coisa desanda. É a avaliação que eu faço. Agora, a gente está vivendo um período de uma comunicação muito intensa, rápida, globalizada, tudo acontece e a gente tem notícia quase que em tempo real, na palma da mão. Sim. E como você disse, tem alguns jornalistas, alguns profissionais que o foco é atuar para destruir alguém. E a gente tem visto isso, né, da comunicação como tendo um papel extremamente significante na construção, na destruição da reputação de alguém num estalar de dedos. E eu queria essa sua visão de como é que você vê esse papel da comunicação para construir ou para destruir a reputação de alguém. Kelly, nós, jornalistas, comunicadores, somos em grande parte responsáveis por isso que eu acabei de relatar, do bem contra o mal, da polarização tóxica. Aí também a gente teria que entrar nas nuances do jornalismo, da crise do jornalismo, que é uma crise eterna, que se sobressai com essas novas tecnologias, uma crise de identidade, chegam as redes sociais, chegam os podcasts, como esse que a gente está fazendo aqui, criam-se outras formas de comunicação e de se levar a notícia, e a chamada grande mídia, a mídia tradicional, passa por um momento que ainda vive de turbulência, do que vai ser, do que não vai ser, a busca desesperada por audiência. Dito isso, eu acho que. Acho, é horrível dizer eu acho, né? É outra coisa que eu aprendi no jornalismo, ninguém acha nada. Eu acredito e eu avalio que não tem quase ninguém hoje pensando no Brasil, pensando nas coisas práticas e objetivas. Eu vou me fazer entender. A comunicação, nessa coisa de destruir reputações, de escolher lados para estar dentro dessa lógica que eu disse agora há pouco, do bem contra o mal, seja você do lado do mal ou do bem, mas você vai estar sempre do lado do bem, né? Fez com que a gente esquecesse dos problemas reais, dos fatos concretos da vida. Então, eu até comentei no rádio esses dias, no ar, quem é que está discutindo mudanças climáticas no Brasil? Quem é que está discutindo a segurança pública de maneira efetiva no Brasil? Quem é que está cuidando da economia de maneira concreta no Brasil? Quem é que está cuidando de saúde? A gente está vivendo um momento que é muito delicado na minha avaliação de saúde, que é a medicina avançando também para esse lance das redes sociais, e isso tem uma série de incongruências éticas e profissionais que os médicos mais sensíveis estão preocupados com isso, assim, dos médicos de Instagram, essa coisa toda. Tem muita coisa séria para a gente resolver no mundo. Só que a comunicação muitas vezes entra nessa lógica do sistema, de que é mais legal ficar falando da briguinha do deputado tal com o senador X, de ficar tratando de política de TikTok. Então, assim,
É complicado, Kelly, porque a mesma imprensa que, quando chega a eleição, se revolta com certas situações, é a que durante 4 anos alimentou um pouco disso também. Aqui é uma visão crítica e autocrítica que eu faço do trabalho do jornalismo. A gente busca, modéstia à parte, no jornalismo da Nova Brasil, busca com muito esforço tentar fazer um pouco diferente. Um jornalismo mais esclarecedor, um jornalismo mais didático, um jornalismo sem o chamado sensacionalismo, mas eu sei que essa palavra é um pouco subjetiva, um jornalismo mais sóbrio, mais equilibrado, embora sempre vai ter quem ache que a gente está de um lado ou de outro, porque a visão das pessoas está muito condicionada ideologicamente. Mas a gente procura ter um pouquinho o pé no chão, porque o mundo já está carregado demais. Mas de vez em quando não tem jeito. O jornalismo ele é engolido por situações que, quando a gente vê, a gente já está gastando meia hora do jornal de 1 hora falando de coisas que não são coisas tão frutíferas. E a gente trazendo um pouquinho para esse nosso lado empresarial aqui, né, Vamos que é lá. onde a gente atua e acaba tendo um impacto muito direto também sobre a economia, sobre as pessoas. Como é que você vê essa conexão ou esse choque, né, entre o setor empresarial e jornalismo, quando a gente fala dessas verdades sobre o nosso país? O setor, né, os empresários, as grandes empresas, e o jornalismo, eles se chocam ou eles se combinam, se aliam na hora de trazer essas verdades? Acredito que conseguem se alinhar, Carol. Existe uma diferença que eu gosto de provocar, que é o Brasil que queremos ou o Brasil que precisamos, né? Quando a gente fala do setor empresarial, ele tem as suas pautas, né? Tem as suas bandeiras. O jornalismo tem pautas, tem bandeiras, mas são bandeiras mais assim dos outros que a gente pega para a gente, né? O jornalismo como uma plataforma de divulgação, não como criadora de conteúdo na sua essência, né? Mas eu acredito que muitas vezes essa conexão, ela é muito provável e muito possível, porque no final das contas todo mundo quer estar desse lado do bem, que eu disse agora há pouco, né. Então, todo mundo quer caminhar para aquilo que te deixa confortável, né. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade desse alinhamento entre o setor empresarial e a imprensa. Eu queria já passar para falar um pouco mais sobre a sua atuação aqui enquanto gestor, enquanto diretor executivo, né? Tentando entender um pouco qual que é o ambiente cultural que você considera mais propício para a formação de um time, para a obtenção de resultados positivos. Kelly, eu quando assumi aqui a direção executiva, chegou para mim um monte de coisa, de comentários que eu faço questão de dizer aqui, porque isso é até um aprendizado e foi para mim, está sendo para mim. Olha, colocaram um jornalista para ser executivo, para ser gestor. Ele não vai conseguir porque ele entende de jornalismo, entende de notícia, entende de reportagem, ele não entende de gestão. Em parte, essas pessoas estavam certas. Essas pessoas estavam certas. Eu estou aprendendo há 3 anos aqui. Mas eu trouxe para mim, quando eu decidi que eu ia assumir essa função, eu refleti comigo mesmo e disse: espera lá, mas o que que eu já faço hoje no meu ofício, o que que eu já fiz ao longo desses anos de jornalismo, o que que eu faço na minha casa, porque casa também é uma aula de gestão, né? Que eu posso trazer para cá. E eu trouxe muito do Diego pessoal para essa gestão aqui. Então, organização, planejamento, estabelecimento de processos, divisão de tarefas, determinação de hierarquias, organização física. Eu sou assim na minha casa. Eu preciso de um lugar organizado para eu conseguir chegar em casa. Eu preciso de um lugar limpo, em última instância. Eu faço isso aqui na rádio também. O pessoal, ih, chegou o Diego. Aí eu vou em cada cômodo da rádio, vou acendendo a lâmpada, vou olhando se tem alguma coisa, porque isso me ajuda a trabalhar. Não sei se isso é algum distúrbio, que seja, algum toque, mas enfim, me ajuda. Eu preciso disso, eu preciso das coisas organizadas. Não chega a ser uma neura, não é a calculadora a 3 graus para o lado que vai me incomodar. Mas o lugar organizado me faz me sentir organizado. Eu preciso de listinhas, Kelly. Eu sou assim em casa.
eu sou assim, Tem toda checklist semana, para tudo. checklist para tudo. Então, domingo eu preparo a minha segunda, sexta anterior eu preparo a minha semana seguinte. E eu fui fazendo isso aqui com a equipe. Alguns absorvem com mais facilidade, porque as personalidades são diferentes, os jeitos são diferentes, outros têm um pouquinho mais de resistência. E aí também isso me ensina muito, porque, pera lá, o cara não precisa ser igual a mim, essa pessoa não precisa fazer como eu quero. Pelo contrário, seria um egoísmo de minha parte, talvez. Mas eu prezo por esse ambiente corporativo organizado, planejado e sem confusão. Não gosto de confusão, porque eu acho que eu vim de ambientes tão confusos no jornalismo que aqui eu não. Às vezes o pessoal tá falando alto, eles estão só rindo, contando alguma coisa, alguma história do fim de semana. Mas quando eu escuto aquela voz mais alta e aquela eu já saio da minha sala e falei, o que que tá acontecendo aqui? Às vezes eu Vocês acho estão que tem gente. brigando? Mas não estão brigando, estavam só conversando. Porque eu não deixo, assim, a voz alta, quando eu sinto que tem uma cara fechada, eu já procuro chamar para ver o que está acontecendo. Então, eu diria, enfim, Você falei procura aqui manter a abertamente, harmonia no ambiente de harmonia, trabalho. harmonia, que vem pela organização e que vem por esse ambiente fluido, sem confusões. Eu ia usar uma expressão que talvez não seja adequada, mas sem estridências, vai, sem Uhum. estridências. Mas a rádio em si, a Nova Brasil Brasília aqui, teve uma ascensão muito grande nesses últimos 3 anos. Eu queria que você contasse um pouquinho, né? Eu acho que isso é bem motivo de orgulho. E eu acho que tanto, assim, reflete muito essa organização interna, né? Eu falo que é muito de dentro para fora. Muitas vezes as empresas não entendem isso, acham que é simplesmente uma maquiagem que você vai fazer para que seus anunciantes ou, né, os seus clientes finais, seus consumidores, talvez comprem uma ideia que, na verdade, ela não se aplica, ela não é real, ela não atinge realmente ali o resultado que você está prometendo. E aqui vocês têm uma construção muito sólida interna. Eu queria que você contasse um pouquinho desses progressos também. Olha, eu queria dizer que parte desse progresso vem da Rev Gestão de Pessoas, Vamos. da Carol e da Kelly, que estão aqui diante de mim, que são parceiras da Nova Brasil Brasília. Quanto tempo, Carol? Vai fazer três Vai fazer anos? três Em anos, foi bem no novembro? início, Foi. né? A Rev é a primeira coluna aqui do jornal Nova Brasil Brasília, quando a gente estava começando a montar esse modelo de colunas, a Carol, a Kelly, a Rev foram as primeiras a abraçarem essa ideia. E de verdade isso se deve muito a esse olhar atento de vocês. Mas foi um avanço que no início não tinha nem essa estrutura aqui, né? Quando eu assumi, nós éramos uma sala que era de um tamanho de um quarto disso que é hoje a estrutura da Nova Brasil aqui. Hoje, para quem está nos acompanhando, nós temos 2 estúdios, uma sala de reunião, uma sala de espera, as estações de trabalho, uma estrutura bacana. A Nova Brasil, ela nasceu 25 anos atrás. Ela pertenceu a outros grupos de comunicação. Em 2020, o atual grupo, que é o Grupo Tati, cujo proprietário é o empresário Chaim Zayer, adquire a Nova Brasil. Naquele instante, a Nova Brasil tinha 8 rádios, 8 praças, como nós chamamos no jornalismo. Hoje nós somos 14 praças espalhadas pelo Brasil, a rádio chega a mais de 600 cidades. E Brasília era uma aposta naquele momento. Brasília não tinha programação local. Quando eu cheguei aqui, tinha acabado de começar isso, mas era uma coisa muito tímida ainda. Nós éramos conhecidos, inclusive até aqui em Brasília, como uma rádio de paulista, porque passava somente a programação de rede, né, que vinha de São Paulo. Então foi um grande desafio. E quando eu olhei para aquele desafio, eu falei: puxa vida, a gente ainda não tem a estrutura mínima suficiente para a gente fazer o que tem que ser feito aqui. A gente não tem um time ainda estruturado e alinhado. Como é que eu vou fazer para isso aqui acontecer, né? Mas eu contei com a força da marca Nova Brasil, que é uma marca já consolidada. Depois fui contando com pessoas que foram chegando para o time e que abraçaram essa causa. Você até falou sobre isso recentemente na coluna na Nova Brasil, Carol. Eu não gosto muito da história de misturar empresa com família, né? Uhum. Aquela expressão é polêmico, né? Mas aqui eu sempre deixei claro, eu falei, nós podemos ser amigos e espero que todo mundo aqui se respeite, se goste, mas aqui é trabalho, aqui a gente Sim. está para trabalhar, aqui a gente está para entregar os resultados. Então, acho que aos poucos o time também foi entendendo isso, foi se comprometendo. E, e muito trabalho. Eu sei que é um pouco clichê e talvez subjetivo, mas é muito trabalho mesmo de chegar na rádio às 6 horas da manhã, às vezes antes, quando começa a nossa programação da manhã.
e depois o pessoal vai chegando, as outras equipes dos outros departamentos vão chegando e a gente vai construindo junto tudo isso que a gente está construindo. E a cidade abraçou também, Carol, a Nova Brasil. Acho que aos poucos os anunciantes, os parceiros, as empresas, as fontes, as pessoas que dão entrevistas aqui foram entendendo que aqui é um lugar de encontro, que aqui é um lugar privilegiado da cidade, em que a gente busca essa comunicação sóbria, e isso começou a fazer a diferença, começou a ser notado, e acredito que isso é parte também do resultado que a gente tem colhido até aqui. Ana, essa ideia da rádio, assim, a rádio está cada vez mais a cara de Brasília, né? A Nova Brasil Brasília, ela traz muito essa cara de Brasília, que é algo que está emergindo há alguns anos. A gente sabe que é mais recente, né? Eu como brasiliense, Kelly também brasiliense, essa coisa da cidade, né? Da gente abraçar a cidade, gostar da cidade, valorizar a cidade. Isso é algo que vem ficando mais forte. Eu particularmente tenho um orgulho enorme disso. O que que você acha que Brasília ainda não entendeu sobre ela mesma como cidade? Caramba! Primeiro, que legal que você está percebendo isso, Carol, porque isso é uma estratégia Sim. nossa. A gente está querendo fazer. Tem até o slogan da rádio que é mais que moderna brasileira. A gente está reforçando o slogan da Nova Brasil Brasília, que é mais que moderna brasileira e brasiliense. Então a gente tem hoje um programa na hora do almoço com a Bárbara Lins, de meio-dia às 2 da tarde, que é o nosso carro-chefe, que é um programa que está estourado. Vocês precisam ver a procura das assessorias de imprensa, dos artistas, todo mundo quer dar entrevista no Mesa para Dois, que é um horário nobre do rádio, a É. hora do almoço. E é um programa de Brasília, para Brasília e por Brasília, por uma âncora que é a Bárbara, que é apaixonada por Brasília, que tem a cara de Brasília. Então, eu até conversava com a Bárbara esses dias, até vou dar um spoiler aqui, a gente está preparando uma coluna nova no Mesa para Dois, que olha, que eu até digo, não vai nem envolver dinheiro inicialmente, não é nenhuma parceria comercial, mas a gente vai criar uma coluna para as embaixadas. A gente às vezes se esquece disso. Nós Sim. somos, obviamente, a única cidade, por ser a capital, que tem embaixadas. Então a gente tem o Brasil, o mundo inteiro aqui em Brasília. A Bárbara já recebe com alguma frequência representantes de embaixadas no programa dela, mas a gente vai institucionalizar isso, estruturar isso direitinho para dar espaço para as embaixadas aqui na Nova Brasil. O jornal local de manhã também, que eu ancoro junto com a Ariane Bittencourt, é um jornal também diferenciado, se a gente olha para as outras rádios jornalísticas da cidade, um jornal que cuida da prestação de serviço, atualização do noticiário, boas entrevistas e um timaço de colunistas, essa é a nossa essência. Sobre a sua pergunta, eu estava respondendo isso para ver se eu ganhava tempo, viu, Kelly? Para achar uma resposta. Mas eu acho que Brasília, aos poucos e agora de maneira mais acelerada, vai entendendo, eu sei que todo mundo diz isso, mas é isso mesmo, vai entendendo que é mais do que a esplanada, né? Acho que a cidade está se convencendo disso. E de que forma? Com os eventos, por exemplo. Antes de eu começar aqui na Nova Brasil, eu assumo, eu era um dos que dizia erroneamente, toscamente, que Brasília não se tinha nada para fazer. Eu dizia isso 3 anos Uhum. atrás. Eu sou o diretor da Nova Brasil, eu preciso negar convite todo dia aqui, porque os convites chegam e se deixar, eu tenho 5 eventos por sexta, 5 eventos sábado e 5 eventos domingo. A cidade está bombando. Você vai para um evento no centro de convenções no final de semana, você pega engarrafamento. Por quê? Porque está tendo coisa no Clube do Choro, no centro de convenções, no Mané Garrincha, no Parque da Cidade, está todo mundo indo sábado à noite Sim. engarrafado no Eixo Monumental, 9h30. Isso é uma coisa impensável, né? Então, assim, a gente tem pessoas como o pessoal, é difícil citar nomes, mas eu vou citar alguns, a R2, os garotos da R2, os meninos que já não são mais Uhum. meninos da R2 e o que eles fizeram com a indústria do entretenimento, o pessoal do Fan Festival, e, enfim, os produtores locais que cuidam do centro de convenções, dos teatros espalhados por essa cidade. A economia que vai entendendo também que ela, beleza, maravilha, passa pelo poder público, passa pelas licitações, passa pelas parcerias com a administração pública, mas que aqui tem vida, aqui tem jovens, né? Aqui tem gente pulsante, aqui tem gente pensante, né? Então, eu acho que Brasília precisa se convencer disso. E às vezes é uma falta de convencimento mesmo. Porque a cidade já está aqui, já está pronta. Vamos embora, vamos fazer tudo isso aqui acontecer, entende? Assim, mas fica repetindo. Eu vou dar um outro exemplo. Que acho que com os exemplos, a Kelly gosta de exemplos, né, Kelly? Adoro. O exemplo fica mais fácil. Por exemplo,
Eu, desde que comecei no jornalismo, escuto das próprias autoridades que Brasília não tem vocação para a indústria. Aí, isso as pessoas vão repetindo: Brasília não tem vocação para a indústria. Brasília não tem vocação para a indústria. Ah, por que que o PIB de Brasília, a indústria é pequenininha? Porque Brasília não tem vocação para a indústria. Ah, por quê? Porque o serviço público ocupa, não sei o quê. Quem disse? Quem definiu? Qual foi a pessoa que definiu que Brasília não tem vocação para a indústria? Até porque logisticamente, pensemos bem, né? A gente é bem Exato, privilegiado. exato. A gente tem uma cidade plana, a gente tem uma cidade geograficamente, Carol, como você bem diz, no centro. A gente tem uma cidade que daqui você vai para qualquer lugar. A gente tem um aeroporto que é o segundo melhor do Brasil, se não me engano, o segundo, terceiro. Em movimentação já é o segundo, perde só para Guarulhos. A gente tem um setor hoteleiro, agora falando de coisas de eventos, o setor hoteleiro próximo dos locais dos eventos. A gente tem uma segurança ainda, que Deus conserve, ok. A gente tem um trânsito ainda também, que Deus conserve, ok. A gente tem uma cidade pronta, a gente tem uma cidade pequena, se você olhar para o plano aqui, desculpa, eu não estou olhando para o DF todo, sim, mas se você olhar para a cidade aqui, onde ocorrem os principais eventos e tal, a gente está falando de uma extensão de eixão de 15 quilômetros. A gente tem um lago que ainda pode ser muito melhor explorado. A gente tem uma Praça dos Três Poderes, que vai ser agora, se tudo der certo, reformada e revitalizada no segundo semestre. Estou parecendo político aqui agora falando, né? Elencando as coisas Os da bons da cidade. cidade. É, mas é isso, assim, não precisa ser a indústria siderúrgica, ninguém quer mais, nem aqui, nem em lugar nenhum, a poluição. Mas, assim, a gente tem o Biotique, a gente tem o Parque Cidade Tecnológico Digital, que eu mesmo já fiz umas 5 matérias de inauguração da pedra fundamental do Parque da Cidade, Lógico. Tecnológico Digital. Fiz umas 3, 4 inaugurações de pedra fundamental e nunca sai para valer. Acho que falta a cidade, desculpa a expressão, criar vergonha na cara mesmo. As autoridades, nós que somos daqui, dizer, bater no peito e falar: não, aqui é Brasília, meu. Meu não pode, que é paulista. Aqui é Brasília, velho, Véi. né? Aqui é Brasília, velho. Vambora, velho. Aí tem. E é legal a gente falar do velho aqui, para finalizar, Carol, porque aí você começa a ver movimentos mesmo mais bairristas. Um pouquinho de bairrismo não faz mal a ninguém. Sim. Então aí você vê o Verdurão, Candanguice, que são marcas que vão surgindo, a pizza Dom Bosco, hot dog da Igrejinha, que está lá no aeroporto, não é isso? Uhum. É isso. Vamos botar a cara e ter orgulho da nossa cidade, né? Muito bom. A gente está indo para o nosso bloco de encerramento, mas tem uma pergunta que eu vou ter que encaixar aqui, porque eu falei dela lá no começo, e eu É. confesso que ainda não tive tempo de conversar com o Diego sobre isso, que foram as coberturas do conclave. Eu queria que você contasse um pouquinho. Eu fiquei acompanhando, gente. Não sei se vocês acompanham o Diego pelas redes sociais, pelo Instagram principalmente. Adoro. Eu acho que tem uns cortes super legais. Ele traz essa leveza na forma dele trazer as notícias, inclusive aquelas mais pesadas, mas também trazer o que tem de importante, né? Faz realmente aquela curadoria do que tem de mais relevante. A gente tem um tempo tão corrido. Como foi? Me fala rapidinho, assim, o que foi diferente do primeiro para o segundo? A cobertura desse segundo, eu fiquei ligada na rede social para acompanhar a sua andança ali no sol forte ali em Roma. É. Conta rapidinho pra Bem gente. rapidinho. Carol, é muito interessante porque no jornalismo, pelo menos lá atrás, quando eu fiz jornalismo, logo nos primeiros semestres a gente escuta de muitos professores, isso é uma coisa universal, de que o jornalista não tem que ter lados. E isso envolve partido político, isso envolve qualquer coisa. Você não pode se definir porque você precisa ser esse agente da comunidade, do serviço público, né? Porque o jornalismo não deixa de ser um serviço ao público. Então, eu já cheguei a ouvir que jornalista não tinha que ter religião, né? Não tinha que ter religião porque precisa ser essa pessoa neutra, essa pessoa pura, como se a gente não fosse ser humano, como se o Uhum. jornalista fosse um anjo. Isso aos poucos está mudando e está mudando muito. Mas eu nunca deixei de esconder a minha fé pessoal. Eu sou cristão, sou católico, vivo isso na minha vida particular. Mas eu sempre ouvi que levar isso para a profissão ia ser algo ruim. Até que veio o conclave de 2013. Tem até uma curiosidade que eu fui pelo Correio Brasiliense em 2013, o conclave que elegeu o Papa Francisco. E aí eu ouvi várias pessoas ali próximas a mim dizendo: você está indo como jornalista, não como católico. Eu falei: tá bom, fica tranquilo. Estou indo como jornalista, não como católico, cobrir o conclave do Papa Francisco. Cheguei lá, já quis mostrar serviço e fiz a minha primeira matéria. E mandei para o jornal. Quando a editora me liga e diz: Diego, que texto é esse? Falei: o primeiro texto.
Que texto mais sem graça, que texto mais sem emoção, que texto mais sem vida. Você foi para aí porque você é católico. Escreva um negócio com emoção. Eu falei: "Puxa vida, agora eu tô confuso, eu não sei se eu vim como católico ou como jornalista". Mas brincadeiras à parte, buscando sempre, o equilíbrio, o pé no chão, sem deixar realmente as coisas se misturarem, o fato de eu ser católico, de eu conhecer a realidade da igreja, de eu conhecer os nomes dos cardeais, de eu conhecer os ritos, de eu saber um pouco da história da igreja, tudo isso contribuiu para a minha cobertura jornalística, por óbvio, isso é evidente. E eu sou muito a favor do bom jornalismo, inclusive o jornalismo religioso. Quando nós erramos alguma informação no jornalismo político, o pessoal cai matando, desculpa a expressão. Também no jornalismo econômico, que absurdo! E o jornalismo religioso? Eu vejo um monte de informação errada sobre Papa, sobre conclave, sobre igreja. Nós não vamos criticar? Está errado do mesmo jeito, é uma informação que está errada. Não é nenhum viés pessoal colocado na matéria, mas são informações erradas. Então eu prezo pelo bom jornalismo religioso também. E é muito difícil, porque como o jornalista foi criado para ser um ateu, foi moldado para não acreditar em nada, ele tem as suas. E todo mundo pode ter o que quiser, pode odiar a igreja, mas na hora de fazer uma matéria de igreja vai ter que saber o que está escrevendo. Assim como eu odiava política e tive que aprender política, odiava economia e tive que aprender economia para escrever sobre. Então, obviamente, Carol, foi uma experiência profissional, mas também pessoal incrível cobrir o conclave lá do Papa Francisco. E agora, com o Leão XIV, eu não iria, porque justamente eu tinha acabado de assumir, faz 3 meses que eu estou numa função nova, que é a Direção Nacional de Jornalismo da Rede Nova Brasil, acumulando com a direção executiva em Brasília. Então, estava tudo acontecendo ainda, os processos sendo montados e eu ancorando também agora o Jornal Nacional para toda a rede. Então, eu não tinha a expectativa de ir para esse conclave, embora eu gostaria muito de ir. Mas aconteceu e eu acabei fazendo a cobertura para o Grupo Tati inteiro, não somente para a Rede Nova Brasil, mas para as televisões do Grupo Tati. O grupo tem 5 televisões atualmente no interior de São Paulo e mais em breve, recentemente, nas próximas semanas, deve ser anunciado uma televisão em João Pessoa, na Paraíba, do Grupo Tati de Comunicação. E foi uma experiência, como sabe como você conhece os atalhos? Eu já tinha feito a cobertura de um conclave. Então, por mais que cada conclave é único, eu já sabia um pouquinho dos ritos, dos momentos, se a fumaça branca sai na primeira votação ou se não sai, como que é a lógica e tudo mais. Eh, Achei as pessoas na praça um pouco mais engraçado isso, né? A tecnologia está fazendo isso, cada vez mais isso aqui na mão, então achei uma praça muito tecnológica, o que tira um pouquinho da essência espiritual do Sim, conclave. Achei o conclave muito esse segundo um pouco mais frio. Conclave lá de 2013, olha, nós estamos falando de 12 anos, né? sim. Um conclave mais de fé. Ali na praça do Papa Francisco tinham pessoas espiritualizadas, como é o nome daquilo? Caravanas não, procissões, grupos de religiosos. Nesse não, nesse conclave do Papa Leão XIV eu vi pouca gente assim, tinham mais curiosos, pessoas que moram em Roma, que foram acompanhar, mas é uma experiência sempre muito mágica, Carol. Com certeza. Muito bom. Acho que você trouxe aqui vários exemplos também de como fazer adaptação ao mundo empresarial, né? Porque é a sua crença junto ao jornalismo e como é que eu faço essa mediação, e muitas vezes a gente vê isso dentro das empresas também, de gestor falando, olha, você precisa deixar as suas crenças de lado, e não só religiosas, mas às vezes a forma como você entende que um processo deve ser feito, para seguir rigorosamente, e o quanto que é rico quando a pessoa se coloca por inteiro como ser humano, coloca suas crenças, sua identidade, o que gosta, o que não gosta, e traz uma leveza mesmo, né, para o ambiente profissional. Eu quero. A gente trouxe aqui algumas Vamos perguntas, lá. estilo ping-pong, e aí eu queria que você falasse rapidamente a primeira palavra que vier à sua cabeça, né? Tá. Então, um livro que te marcou. E o livro que me marquei, essa eu vou falar que eu me preparei para responder, tá?
Não vai ser rapidamente, não. Porque é tanto livro. Mas eu vou trazer um falando, já que eu disse da religiosidade. Tem um livro muito bonitinho, pequenininho. Ele é um livro religioso de um monge beneditino chamado Anselmo Grum, que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo também. Chama Orar e Trabalhar, que é Ore et Labore, né? Que não é um livro. É um livro religioso, claro, mas fala de propósito no trabalho. Apresenta o trabalho, é bem fininho. Eu já li algumas vezes. Ele é um livro que você tem que ler de vez em quando para você dar um. E para mim funciona muito assim. Aham. Você dá um, parece que você dá Um um up. novo start, dá um up. Porque é um livro que te faz o seguinte: olha, na hora que você estiver trabalhando, aí aqui esquece a parte religiosa, mas pode servir para todo mundo. Você não está só trabalhando, você não está indo só entregar alguma coisa e vai receber um salário. Você está indo cumprir uma missão, você está indo fazer o seu melhor, você tá vivendo, você está gastando os seus dias no trabalho, né? Então, esse livro me dá muita vontade de trabalhar, porque eu transformo o trabalho, aí sim, eu trago para a minha vida pessoal em oração. Então, se eu estou trabalhando muito, eu estou orando muito. E aí, se eu estou trabalhando bem, eu estou orando bem. Então, esse livro me ajuda a trabalhar melhor. Excelente. Uma referência de liderança. Eu vou trazer sem puxar sardinha, porque para mim é tudo muito novo, assim. No jornalismo eu tinha líderes que eu olhava, talvez líderes de esportes que eu via ali, não sei, o Bernardinho na beira do campo sempre me chamou a atenção com aqueles e olha que é contraditório, né? Porque eu falei que eu não gostava dos gritos, mas ele é um cara ali, mas eu via verdade naquele grito dele ali na beira do campo, né, da quadra, o treinador de vôlei. Mas ele tem licença, né, para isso. Ele tem uma licença poética, É, né, né? pra fazer o que faz. Mas eu vou trazer 2 nomes que não são conhecidos. Um é o CEO do Grupo Tati, que chama Fernando Rocho. Não são conhecidos que eu digo do público talvez em geral, mas o Fernando Rocho é bastante conhecido. O CEO do Grupo Tati e o CEO do CCM Group, que é uma grande empresa que cuida de eventos médicos no Brasil. Ele se chama Eduardo Corrêa da Silva. E aí eu estava pensando por que que eu admiro tanto esses dois. Cada um em sua área, um na comunicação, um na gestão de eventos médicos. Porque eles têm aquilo que eu disse para vocês agora há pouco, que é essa moderação, esse equilíbrio. São pessoas mansas, são pessoas que escutam, são pessoas que fazem coisas grandiosas, que trabalham muito, que entregam resultados gigantescos, mas que você olha para eles e você fala: caramba, de onde é que está vindo tudo isso? Porque são pessoas que estão aqui, ó, na integridade deles, assim, numa tranquilidade. Eu quero muito aprender a ser assim, sabe? Eu digo isso a eles, eu quero muito ser como vocês. Carol disse que eu tô melhorando, né, Carol? Ele é Eu tô excelente, ele tinha aprendendo. muito potencial já foi lapidado, já tá. Puxa vida, mas assim, o caos acontecendo, o mundo acabando e você aqui, tá tudo bem. Nós vamos resolver, nós vamos fazer, é isso mesmo, daqui a pouquinho passa. Então, essas duas pessoas aqui, que são do meu dia a dia, que são da minha convivência, me ensinam muito por essa razão. Uma falha que virou aprendizado. Essa eu tive que pensar também. Essa eu vou trazer a obra aqui desse lugar onde vocês estão. Isso aqui foi um milagre. Falamos de religião, isso aqui foi um milagre, porque a empresa determinou o dia da inauguração e aquele dia era completamente impossível de ser cumprido, mas a gente teve que cumprir porque a empresa determinou o dia da inauguração. Então foi uma loucura. Até a madrugada anterior da inauguração, a inauguração foi aqui durante uma manhã. Durante a madrugada eu estava aqui recebendo as mesas, na madrugada. E eu me lembro que eu olhava para essa rádio aqui, a inauguração ia ser no dia seguinte, com o dono da rádio, com diversas autoridades de Brasília. E eu olhava para isso aqui de madrugada, com alguns colaboradores da época que estavam comigo aqui durante a madrugada também, e eu olhei e falei: não vai ficar pronto. Isso aqui não vai ficar pronto para amanhã. Baixou um pessimismo, eu falei: não vai ficar pronto, impossível. Tá o tanto de coisa que faltam poucas horas. E aí eu me lembro que eu comecei a colocar a mão na massa, pegar o pano e limpar. E aí eu liguei para o CEO, para o Fernando Rocho, nunca vamos esquecer, De madrugada. de madrugada, e falei: Fernando, eu tô aqui, cara, tô dando o meu melhor, mas eu não sei se vai dar, eu tô aqui. Aí ele: Diego, agora é a hora. E ele me ensinou isso, foi tão lindo. Ele: Diego, muito bonito o seu gesto de pegar o pano e de se ajoelhar, enxugar o chão aí, mas agora, se você fizer isso, não vai adiantar. Agora você vai ter que ser líder. O que está faltando? As mesas não chegaram ainda. Onde é que estão as mesas? Num depósito, não sei aonde, estava lá em Santa Maria o depósito. E tinha sido fechado esse depósito. Você vai ter que pegar o carro e ir lá,
Vai ter que começar a resolver os problemas, mais do que participar da tentativa de solucionar tudo, você vai ter que ser um líder e resolver. Bonito o seu gesto de querer ser um servo, mas agora é hora de fazer acontecer. Aquilo me deu uma chacoalhada, eu falei, tá bom. Aí joguei o pano no chão, falei, vou resolver, deu certo, as mesas chegaram. E de vez em quando eu me pego assim, puxa vida, hoje eu sou um líder. Legal eu querer, porque talvez eu não estou acostumado nesse cargo de liderança, né, Carol? Colocar a mão na São massa, 3 anos, executar. então E tem momentos que você vai ser eu quero demandado, mas fazer, mas eu tenho que decidir, eu tenho que organizar, sim. eu tenho que dizer quem vai fazer o quê, eu tenho que solucionar, eu tenho que ter essa visão de cima. E se eu ficar fazendo, eu não vou ter essa visão de cima, né? Então isso eu aprendi muito. E foi um erro no dia da obra que valeu como Mas aprendizado. é um aprendizado mesmo, e é um aprendizado que eu acho que a gente precisa reforçar um pouco, porque boa parte dos líderes cometem esse mesmo erro, de ficar ali na operação, quando na verdade ele precisa ter um olhar mais estratégico para tomar decisão. Não que o líder não possa operacionalizar em vários momentos, ele vai precisar colocar a mão na massa, Sim, mas ele precisa ter um olhar estratégico, tomar decisão e dar os direcionamentos no momento certo, porque senão realmente não vai sair. é isso aí. E eu quero saber um hábito que acabou virando uma rotina. Acorda cedo. Eu nunca gostei de acordar cedo. Eu estudei de manhã na minha vida inteira, mas eu nunca tive o prazer de acordar cedo. Nunca fui daqueles, como é que dizem os coaches aí, que tem que acordar às 5 horas da manhã ou é 4? Porque tá mudando todo Mas dia vamos lá, isso que aí. horas que você acorda, Diego, hoje? Eu acordo 5h20. Aí. Então, dizem que os milionários acordam às 5, né? Eu tô É. quase milionário. Acho que eu vou puxar os 20 minutos pra ver se o dinheiro vem, viu, Carol? Mas assim, às vezes 5h20, eu coloco o alarme 5h20, às vezes eu levanto 5h30, dá pra alguns dias acordar 5h35. A gente tem esse é um privilégio de Brasília. A gente estava Sim. falando bem de Brasília aqui, né? E um privilégio meu também, eu sei disso, claro, da minha condição de poder morar perto aqui da rádio. Então, em pouquíssimos minutos eu estou na minha casa, estou no meu trabalho. Acordo, a primeira coisa que eu faço é tomar um banho, jogo uma água no corpo e ali eu já vou colocando a cabeça no lugar. No trajeto aqui já vou aquecendo a voz. Quando eu chego, já faço uma última leitura do roteiro que eu li no dia anterior e aí começa o dia com o jornal e depois só Deus sabe quando é que acaba o trabalho. Mas essa rotina do acordar cedo é uma coisa que eu também achava inimaginável. O jornal local começa às 7h30 hoje, nessa programação que a gente tem da rádio. E eu fazia a minha coluna às 7. Quando 3, 4 meses atrás eu fui convidado para fazer o Jornal Nacional, e que ele começa às 6h30, eu falei, eu não vou conseguir. Mas estou conseguindo, estou há 4 meses acordando ainda mais cedo, e esse foi um hábito que precisou virar rotina. Mas tem seus ganhos, viu? Tem assim, Sim. dá 9 horas da manhã, você fala, caramba, eu já fiz tanta Muita coisa. coisa até agora, e aí eu consigo dar uma paradinha na hora do almoço. Geralmente, quando não tem almoço de trabalho, eu consigo almoçar tranquilo. E dá umas 8h30, 9 horas, meu organismo já começa a parar e querer dormir. Mas final de semana você consegue dar um esticado no sono. Ou não? É, Essa com um rotina. filho de 5 anos é um pouco difícil, Carol. Mas, assim, é engraçado isso, porque aí sexta eu quero relaxar, fazer alguma coisa pessoal, tomar um vinho com a esposa, alguma coisa, mas sexta eu tô destruído. O melhor dia da vida pra mim hoje tem sido sábado à noite. Aquele sábado à noite é uma sensação muito boa, porque o dia seguinte é o domingo, eu não estou cansado de ter acordado Sim, 5 horas da manhã, como na sexta. Sábado à noite mais tudo tranquilo. pode, não tem a música sábado à noite tudo pode Pode rolar, é rolar. o dia que eu quero, é o sábado à noite. Então pronto, gente. Convites, jantares, Somente sábado à noite. sábado à noite. A gente fecha agora o nosso Heavycast com um pedido de indicação para os nossos convidados. Quero saber, Diego, qual nome não pode faltar para bater um papo com a gente no Heavycast? Boa. Pode ser mais de um? Pode? Ó, eu vou indicar pessoas que passaram aqui pela rádio e que pra mim me marcaram muito. Tem a Dona Graça, que é do Quintal da Dona Graça, que foi Sim. uma grande festa que durou muito tempo em Brasília. Pra mim, é a melhor festa junina dessa cidade. Um capricho em Maravilhoso. todos os detalhes de ornamentação, de tudo que você imaginar. E a Dona Graça meio que aposentou a festa da Dona Graça. Ela é uma ouvinte aqui da Nova Brasil, mas ela tem conversas muito boas. Eu adoraria ouvir a Dona Graça falando aqui sobre Brasília e sobre por que que ela parou de fazer. Porque ela tem lá também as justificativas dela, a conta não estava fechando. Enfim, ela é uma mulher que me inspira muito. Eu deixo essa indicação da Dona Graça. Tem o Léo Cacau,
que anunciou conosco aqui na Nova Brasil durante um tempo. Ele vai e vem, é assim mesmo. Ele tem um quiosque de chocolates chiques e gostosos no Casa Park. E ele é um cara que é apaixonado pelo que faz. Ele começa a falar de chocolate, o olho dele brilha, tudo muda e ele vive aquilo que ele faz. E o cara tem um quiosque e ele viaja para a Suíça, e viaja para não sei aonde. Ele é um cara que para mim também é uma inspiração assim de liderança e de paixão pelo que faz. E o Ronaldo Triaca, que é da Vila Triaca, que é também um cara que é excepcional, que está construindo, eu vou dizer no gerúndio mesmo, porque ainda tem muito para acontecer naquilo que ele está fazendo na região do Padef ali, com os vinhos, com o enoturismo, com as coisas novas que ele está trazendo, com a corrida no meio dos vinhedos. Agora ele está fazendo o evento para as pessoas irem lá colherem uvas. É outra cultura que o Ronaldo Triaca está estabelecendo em Brasília, uma cultura que não existia para a gente que vive aqui. Isso só tinha lá na Serra Gaúcha, você tinha que sair daqui. E o Triaca, junto com outros parceiros também que trabalham tão bem essa questão em Brasília, está revolucionando. E é um empresário, porque ele tem que olhar para a uva, ele tem que olhar para a adega, ele tem que olhar para o hotel, ele tem que olhar para um monte de coisa. Eu fico me perguntando como é que o Ronaldo Triaca dá conta e ele ainda está aqui toda semana como colunista. Eu não sei como é que ele consegue. Com muito vinho, acho que, Com muito Diego, tem que ter vinho. muito vinho bom. Mas olha, muito obrigada, Kelly. Vamos colocar na nossa lista aqui, Com né, de certeza. convidados. Para a gente é super importante essas indicações, então já fiquem atentos aí que os convites vão aparecer. Te agradecer, Diego, muito pelo seu tempo. A gente sabe que sua rotina é super corrida, mas pelo seu sim, tá aqui com a gente. Daria pra gente gravar mais 1 hora, gente, porque é tanta coisa pra gente conversar, Eu é tô tanta cheia de história. perguntas ainda. Ainda, né, Kelly? A gente vai ter que ter um 2, né? Uma segunda edição. Mas agradecer muito pela sua participação, pela parceria, né? E, assim, que bom ter um parceiro e pessoas que nos inspiram como você, assim, esse gostar do trabalho. A gente percebe claramente quem ama o que faz. E eu acho que esse é o primeiro passo pra gente fazer bem, né, o que a gente faz. Então, muito obrigada. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Kelly. Obrigada.